Graças a Deus, Deus tem nos preparado, né? Todas as noites, um tempo para meditarmos na sua palavra, né? E a Bíblia fala, nem só de pão viverá o homem, sim de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Da boca do Pai, né? Então veja, a palavra de Deus, ela produz na nossa vida, né? Assim como o alimento, né? Traz para o nosso corpo as vitaminas necessárias para o corpo viver, né? Assim a palavra de Deus também traz, né? Mas só que não traz somente para o corpo, ela começa no espírito, né? Aí depois ela vem na mente e então o reflexo no corpo, né? O próprio Paulo disse que o Deus de paz, né, vos santifique, espírito, alma e corpo, né? São as três coisas. O mundo diz assim, o homem é corpo, alma, né? Corpo e alma. Mas nós não, né? Deus nos ensina que nós somos espírito, alma e corpo. Então por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que procedem da boca de Deus, né? E é o que nós estamos fazendo todos os dias, né? Todos os dias nos alimentando, todos os dias nos fortalecendo. E o que acaba acontecendo com isso, né? Nós vamos viver, nós vamos sobressair, né? Nós vamos estar à frente, né? Por quê? Porque nós estamos fazendo isso todos os dias, né? Sabe, quem se alimenta bem na vida tem um corpo melhor, não é verdade? Quem se alimenta bem, ele tem um corpo melhor. Agora, quem se alimenta bem espiritualmente, muito melhor aí vai ficar, né? Graças a Deus. A Bíblia fala que Daniel, lá na Babilônia, né? Daniel, ele propôs no coração dele não se contaminar com as iguarias do rei, né? E Daniel então foi e conversou, e Deus era com Daniel, o carcereiro lá, o gerente lá, disse para Daniel, tudo bem, então vamos fazer um teste, né? Porque Daniel não queria toda a iguaria do rei, né? E a Bíblia fala que Daniel, ele se fez muito mais formoso que as outras pessoas que estavam lá, muito mais. Veja bem, por quê? Porque ele preferiu não se contaminar, né? Então, quem não se contamina, quem anda segundo a vontade de Deus, né? Mas para isso temos que fazer o que estamos fazendo, conhecer a vontade de Deus, né? Então, essas pessoas, ela vai estar na frente, como o Daniel estava na frente, né? Em excelência, em tudo, né? Daniel, ele prevalecia em tudo, mas justamente por causa disso, né? Graças a Deus por isso. Eu quero saudar todos com a paz, né? Com a paz e encontrá-los, né? Com alegria, com júbilo, né? Encontrá-los como João fala na sua carta, né? Com saúde, próspero, assim como vai também, como é próspera a sua salvação, né? Então, encontrá-los dessa maneira, porque é para isso que Deus enviou Jesus para nós. Ele disse, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância, né? Então é isso que nós queremos para a nossa vida, né? E graças a Deus estamos buscando. E aquele que busca encontra, diz a Bíblia, né? Eu quero que você compartilhe, né? Compartilhe o que Deus está fazendo na tua vida. Quer dizer, deixa registrado para que outros possam ver também, né? Compartilhe para outros que nós estamos fazendo as lives, né? E que as pessoas possam ouvir também, para que sejam abençoados. O mundo está com dificuldade. Hoje dizia para algumas pessoas, né? Eles são de outra denominação, mas eu dizia para eles, olha, nós estamos passando o final do tempo, né? E tudo o que está acontecendo, se antes Jesus era o nosso refúgio, agora podemos dizer que é muito mais do que refúgio, né? É muito mais necessário se refugiar em Jesus, porque só Deus é que pode dar vitória, só Deus é que pode manter o ser humano, né, com vida, no mundo cheio de problemas que nós estamos vivendo. Eu dizia para ele justamente isso. Então agora é hora de se firmar, é hora de buscar, é hora de levar as coisas com seriedade, né?
Veja, com seriedade. Deus é bom e graças a Deus por isso. Eu gostaria de ler lá em 2 Coríntios, né? Se você tem um caderno, você marca, de ler depois, mas em 2 Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 21 e 22, você tem a Bíblia, você pode abrir aí junto, ler, né? Ou escutar através da imagem e som que tem, né? Então veja bem, está escrito assim, olha, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, né? Aquele que nos une em Cristo, né? Tanto eu como você, Paulo está dizendo, como ele e nós, né? Aquele que nos une em Cristo, né? Veja bem, aquele que nos une em Cristo, é o que ele está falando. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, é Deus. Eu acho tão interessante isso, tão bonito, né? Porque não há diferença entre os filhos de Deus, né? Porque Deus ungiu todos de igual forma, né? Tão lindo isso, né? Ele ungiu todos de igual forma, né? Veja o que Paulo está falando. E também diz assim, olha, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É tão linda essa palavra, sabe? Nós os que cremos em Jesus, né, como nosso Senhor e Deus, como nosso Salvador, como aquele que Deus enviou para nós, como o Filho de Deus, né? Nós que cremos em Jesus, veja bem, o que Deus fez para nós, Ele nos deu do seu Espírito. Por isso que a Bíblia fala, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja bem, deu o Espírito, né? O Espírito, mas não só o Espírito, mas também nos selou, ou seja, nós trazemos a marca de Deus na nossa vida. O selo é uma marca, né? É uma marca que nós somos a propriedade de Deus, propriedade de Deus. Olha, todos os que creem em Jesus, veja, Ele nos contemplou com o Espírito Santo e nos selou com a marca dele, porque nós somos propriedade deles. E Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz naquele versículo que nós somos propriedades exclusiva de Deus, né? Exclusiva, sabe? Mostra ali o interesse de Deus pela sua propriedade, o interesse de Deus por aqueles que são dele, né? Que creram no que ele fez, no seu plano, no seu objetivo, no seu propósito, né? Veja, e ele fala, nos selou, nos marcou, né? Significa que somos propriedade de Deus e nos deu também como penhor, que significa segurança e garantia, né? Segurança e garantia. Mas tem outras palavras também que confirmam. Veja, se nós abrirmos lá em Efésios, olha que Paulo fala a essa igreja, lá no capítulo 1, nós vamos ler versículo 13 e 14. Olha o que Paulo fala aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe, um dia nós vamos ser arrebatados, né? Um dia nós vamos estar com o Senhor na glória, né? Um dia nós estaremos, mas a Bíblia fala que Ele nos deu penhor, veja bem, da nossa herança. Para quê? Enquanto nós estamos aqui na terra, né? Enquanto nós estamos aqui, como propriedade de Deus, Deus nos deu a garantia de vida aqui nessa terra, sabe? A segurança de vivermos aqui nessa terra, né? É o que Deus fez. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, também ele chega a dizer a respeito disso. Lá em Romanos, Paulo fala assim no capítulo 8, livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler versículo 12 em diante. Olha o que fala. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos também, com ele seremos glorificados, Mas veja, aqui fala que como filho nós somos herdeiro, Ou melhor, co-herdeiro com Cristo, Veja, o Calvário, ele trouxe benefício para nós, Trouxe benefício. Veja, nós recebemos uma herança. Jesus morreu, ele ressuscitou, mas na sua morte, ele deixou para nós uma herança. E é isso que está dizendo aqui, como filhos de Deus, nós somos também herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo. Mas veja lá em Gálatas, Paulo também fala a essa igreja também. Veja o quanto é importante essa palavra, Lá no capítulo 4, olha o que Paulo fala, capítulo 4 de Gálatas, no versículo 1 em diante, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menor, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, que quer dizer Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Que coisa linda, meu irmão. Veja a importância, que Paulo repete para as igrejas, Paulo fala para as igrejas, trazendo para as igrejas a posição, querendo colocá-los na posição que realmente eles devem estar, Muitas pessoas ficam, temerosos, ficam apavorados, ou até mesmo se sentem como um escravo, inseguro com as coisas do mundo, com as dificuldades, Mas quando nós aprendemos a palavra de Deus e quando nós trazemos para nós, a palavra de Deus, automaticamente as coisas mudam, porque a Bíblia fala que nós somos herdeiros, e se nós somos herdeiros, o que nós herdamos de Deus, Veja, nós herdamos de Deus o Espírito de Deus, é o que fala aqui. Ele nos uniu, ele nos deu o seu Espírito, Mas veja, nós recebemos de Deus o Espírito de Deus. E o que mais recebemos? Recebemos o nome de Jesus. A Bíblia fala que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, todo joelho se dobra na terra e todo joelho se dobra debaixo da terra. Ou seja, lá no inferno, todo joelho se dobra. Veja, há um nome de quem? De Jesus. Mas veja, recebemos também a palavra de Deus. E é tão interessante que diz no livro de Salmo 138, versículo 2, que Deus exaltou, magnificou soberanamente o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas, acima de tudo. Veja, e ele nos deu como herança o Espírito dele. O Espírito de Deus, ele nos deu como herança. Veja bem, o nome de Jesus, ele nos deu como herança, A palavra de Deus, e nos deu como herança as suas promessas. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Veja, tantas quantas são. Paulo fala de tantas quantidades, para que a gente possa ter vida aqui nessa terra. Mas veja, essa é a herança que nós, como igreja do Senhor, recebemos da parte de Deus, para poder atuar aqui nessa vida, para poder viver aqui nessa terra. Veja, irmão, é o que nós recebemos. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Eu estou com um livro na mão aqui, E esse livro
de um pastor, né, da década de 1900, mais ou menos, que ele faleceu em 1948, é um pouco antes disso, E.W. Kenyon, né, um homem pregador de cura divina, milagres, maravilhas, né, que montou um seminário Rema, né, Rema, a palavra Rema, um homem muito usado por Deus. Então ele diz assim no seu livro, veja bem, podemos entender que as grandes forças na vida, são forças espirituais, Veja, o amor e o ódio, e depois ele diz o medo e a fé, e depois ele diz a alegria e a tristeza, tudo provém do Espírito. Ele fala, tudo provém do Espírito. Veja, é uma coisa notável que quando Jesus, né, ele iniciou o seu ministério, a Bíblia fala em Lucas, ali no capítulo 4, né? Lucas capítulo 4, se você tiver aí para abrir, você pode abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, olha o que ele fala no versículo 18, olha o que ele diz aí, quando ele inicia o seu ministério, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, né? Veja, quando ele se proclama no templo, dizendo, quando deram o livro, estava ali no profeta Isaías, capítulo 61, o que estava escrito lá como profecia, agora ele traz a revelação, e depois ele fecha o livro, entrega ao servente e diz, olha, hoje se cumpriu essa escritura, né? Veja, ele dizia, eu estou aqui cheio do Espírito Santo, né, para realizar esta profecia. Ele testifica isso. E no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia fala, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o seu Espírito, o qual andou por toda parte praticando o bem, né, libertando os cativos, os oprimidos de Satanás, curando todo tipo de enfermidade, olha, e ensinando a palavra de Deus. Jesus, né, o seu ministério, quando ele iniciou o seu ministério, né? Veja, ele requereu fé. É isso que esse grande homem de Deus fala. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele requereu fé. Por que ele requereu fé? Ele requereu fé porque, na verdade, toda a força que existe no mundo, como ele diz, né? Seja o amor, o ódio, seja o medo ou a fé, seja a alegria, a tristeza, todos provêm do Espírito. Então Jesus, agora cheio do Espírito Santo, estava fazendo uma obra espiritual, o requerer para essa obra espiritual, para que as pessoas pudessem viver, né? Viver e viver vida vitoriosa, requeria-se fé. Tudo, Jesus requereu fé. Ele dizia para as pessoas, quando você lê, Jesus libertando os cativos, os oprimidos, quando a mulher com fluxo de sangue toca na hora e é curada, e ele então diz, a tua fé te salvou, né? Vá ser livre desse seu mal, mas veja, a tua fé te salvou. Todas as coisas, Jesus disse, são possíveis àquele que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Mas Jesus exigia o quê? Fé. Veja, poderíamos fazer muitas afirmações como esta. Veja, todas essas provocariam uma só coisa, que todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos espirituais, elas requerem fé, né? Fé que nasce do Espírito. Veja, não fé que por ações, obra, que manifestações do corpo, não fé da mente, né? De um pensamento positivo, ou porque decorou a palavra de Deus, tem ela gravada na mente, pronuncia ela com a boca como se fosse alguma coisa comum. Não. Alguma coisa que está dentro do seu coração, né? A fé, ela é promovida do Espírito, né? Com o coração se crê e com a boca faz confissão, diz Paulo aos Romanos, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja, isso é fé. Isso é fé, e a fé é requerida. Então todas as pessoas que vieram a Jesus, elas vieram porque elas olhavam e via que Jesus era um enviado de Deus,
era um enviado de Deus, e iam aí a ele para ser curada, e eram curadas, iam para ser libertas, e seriam libertas, e todas foram libertas. Ninguém, né, que veio a Jesus deixou de receber alguma coisa da parte dele. Mas veja, tudo, meu irmão, é espiritual, tudo vem do Espírito, a fé vem do Espírito, porque as coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo, né, são coisas espirituais. Foi isso que eu estava dizendo para uma certa pessoa hoje, ou algumas pessoas, né? O que está acontecendo no mundo é algo que nós não vemos, não temos como ver. E não adianta querer lutar com o que você não vê. A única maneira de lutar com o que você não vê é através de Deus, é através da fé, é através daquilo que Deus diz, é da maneira que Deus preparou para que nós andássemos aqui na terra, ou andarmos com fé. Veja, pela palavra de Deus, não pela palavra do homem, não pela palavra ou filosofia ou ensinamento humano, não, pela palavra de Deus, né? O importante é o que Deus fala para nós, né? O importante é de Deus. Por isso a Bíblia diz lá no livro de Salmos, né? Capítulo 7, 107, versículo 20, olha o que diz lá: enviou-lhes a sua palavra e sarou-os, e os sarou, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal, Veja, quando nós pegamos essa palavra, então entendemos que tudo que recebemos de Deus, recebemos porque respondemos ou agimos sobre a palavra. Respondemos a palavra ou agimos sobre a palavra. Essa ação é chamada fé. Essa ação, a resposta que nós damos à palavra de Deus, se nós damos a favor à palavra de Deus, essa ação é fé. Essa resposta é uma resposta da fé. Veja, descobrimos assim que tudo é possível ao que crê, né? Pela fé. O mundo que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, um mundo conturbado, um mundo de dificuldade, e pessoas dizem: não vai acabar já, não vai. Queira Deus que acabasse, queira Deus. Para isso nós oramos, estamos orando para que Deus bote um fim em tudo, né? Que pela misericórdia dele, que ele, com a sua misericórdia, possa fazer alguma coisa que chegue ao final. Mas, irmãos, enquanto estamos aqui, né? Veja, nós somos propriedade de Deus, exclusiva de Deus, e Deus então ele nos deu a sua palavra, né? A sua palavra, para que nós possamos viver aqui nessa terra. O Espírito de Deus está em nós, ele está em nós. O nome de Jesus nos foi outorgado, para que através do nome de Jesus, a Bíblia fala: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e escorpiões, se beberdes coisas mortíferas não fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os declararão curados. Veja, vamos ser curados, olha lá, mas tudo através do nome de Jesus, né? São as ações através do nome de Jesus. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer no nome de Jesus. Esse nome tem que estar dentro do nosso coração, como o nome que Deus o colocou acima de todas as coisas, como a palavra de Deus que também Deus colocou acima de todas as coisas, como o Espírito Santo que habita em nós, que ele é também acima de todas as coisas, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, e as promessas de Deus, todas elas têm um sim nele, e nele um amém, para a glória de Deus Pai. O que mais nós queremos? Precisamos de alguma coisa? Não, está tudo na Bíblia, e o que nós precisamos é trazer isso para dentro do nosso coração, crer com o nosso coração, né? E com a boca então nós vamos confessar, e confessando nós vamos ver os nossos caminhos aplanados, nós vamos ver criar caminhos novos, nós vamos ver vitória em cima de vitória, meu irmão. Veja, eu gosto desta palavra, que é uma palavra tão simples, mas é tão maravilhosa, porque Deus age na simplicidade, né? A Bíblia fala, é um texto que você conhece e reconhece, né? Mas tem que estar vivo dentro de você isso aí, porque nas coisas simples é que Deus opera. Nós achamos que são coisas, né, que temos que fazer esplêndidas, maravilhosas, coisas, sabe, para poder mexer com as pessoas, e não é nada disso, meu irmão, é na simplicidade, Veja, a Bíblia fala
que Lázaro adoeceu, e Jesus demorou para vir, né? Mandaram chamá-lo e ele demorou para vir. Bem, ele sabia, né, o que teria que ser feito e a demora, o que iria acontecer. Bem, Jesus sabia, tanto é que ele disse, não é para a morte essa doença, mas é para a glória de Deus. Mas quando Jesus chega, né, lá na casa de Marta, Marta vem se encontrar com Jesus. Olha o que Jesus até mesmo fala. Jesus diz assim, né, quando ele tem um encontro com Marta, né? Ele diz assim, olha, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivera aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, então, teu irmão há de ressurgir. Mas veja o que ela fala. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Sabe, irmão, tem crente que tem uma fé lá para o futuro, quando estiver no céu, lá não fica mais doente. Quando estiver no céu, lá não tem miséria e pobreza. Quando estiver no céu, nós estaremos seguros. Quando estiver no céu. Meu irmão, nós não estamos no céu ainda, nós estamos aqui na terra. E aqui na terra nós temos que viver a vida. Então nós temos que ter uma fé para o presente, não para o futuro. Para o presente, para cada dia. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós temos que ter uma fé para o presente. Mas veja, ela diz que lá na frente ele ressurgiria, né? Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí disse para ela, crês nisso? Crês nisto? Ela disse, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Veja, ela respondeu bem, mas olha o que diz no versículo 34 em diante. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus até mesmo chorou naquele momento ali. Ele chorou, a Bíblia fala que ele chorou, né? Veja no versículo 36, então disseram os judeus, vede o quanto amava, mas alguns objetavam, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse. Olha o que aconteceu com Jesus ali. Jesus, ouvindo essas coisas e vendo essas coisas, agitou-se novamente em si mesmo. O Espírito de Jesus, né? Agitou-se dentro dele, encaminhou-se ao túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou, né? Tirai a pedra. E logo vem Marta, né? E Marta diz, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Jesus disse, tirai a pedra. Já cheira mal, o pensamento da carne, que nós falamos aqui, se viver pela carne morrerá, mas se viver pelo Espírito viverá. Veja, é o que Paulo fala, mas veja aqui então, respondeu Jesus, não te disse eu que se creres, olha lá, viver pelo Espírito, se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em voz alta, né? Em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o
ir, né? Lá estava Lázaro, maravilhoso. Mas veja que simplicidade, sabe? Simplicidade. Por isso que Deus, né? Eles não tinham a palavra de Paulo como nós temos hoje, para viver em espírito, né? Para viver pela palavra de Deus. Eles não tinham, eles tinham o próprio Jesus ali, levando eles a crerem, levando eles a crerem que Deus o enviou, né? E tinha um grande problema, porque Jesus era igual a eles na carne. Agora ele se dizia ser filho de Deus, e muitos debatiam contra que ele não era. Então sinais, maravilhas acontecia, né? Então o próprio Nicodemos vem a ele e diz: ninguém pode fazer o que tu fazes se não vires da parte de Deus. Mas de repente o próprio Nicodemos não creu. Veja, era difícil para as pessoas aceitarem, mas ela estava lá, Maria também estava lá, e quando chegou na hora de obedecer a palavra do Senhor, né? Veja, tirai a pedra. Nossa, a mente já foi mexer lá para frente, né? Sabe, irmão, nós temos que pensar em Deus, pensar em Jesus e pensar no espiritual, sabe? Olhar para cima, ver a glória de Deus, ter tudo isso dentro do nosso coração. Se a gente pensar em ficar com os olhos fitos na terra, nós vamos ficar embaraçados. Se nós ficarmos ligados nessas reportagens, nós vamos nos embaraçar com certeza. Mas se nós estivermos ligados na palavra de Deus, como nós estamos hoje, lendo, ouvindo, né? Crendo com o nosso coração, trazendo para dentro do nosso coração, ler e reler várias vezes a mesma palavra, nós vamos ver que na simplicidade. Ah, mas pastor, então se eu crer na palavra de Deus para a cura divina do meu corpo, eu vivo? Claro, é isso aí que Deus deseja. Mas vê, crer com o coração, confessar com a boca. Tem muitas pessoas que eu converso com ela, eu digo: olha, mas você está curado. Mas onde está escrito isso, pastor? Eu nunca ouvi sobre isso. Aí eu começo a mostrar os versículos e dou para a pessoa ler, a pessoa fica até assustada, ela fala: nossa, isso eu nunca ouvi sobre isso. Parece uma brincadeira, irmãos, parece uma brincadeira. As pessoas querendo viver com Deus, que é Espírito, Deus que só age por fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas viver de uma maneira terrena não vai dar certo, não bate. O novo nascimento nos levou à vida espiritual. Nós somos um ser espiritual, e é dessa maneira que Deus age na nossa vida, meu irmão. Por isso que nós temos que imaginar todas as coisas do mundo, sejam boas ou más, todas elas são espirituais, todas elas são espirituais, todas elas são espirituais. E é o que nós estamos contemplando hoje, uma grande quantidade de coisa má e talvez poucas coisas boas, né? Parece que a índole do homem, a consciência do homem está sendo empurrada só para o mal, né? Só para o mal. Hoje de manhã, eu conversando com algumas pessoas, eu até mesmo disse, né? Nós estamos vivendo o tempo do fim. Está num ponto que não tem mais o que ser feito. Veja, dando escolha para que as crianças se denominem por si próprias, escolham o que elas querem ser, que sexos elas querem ser. Isso é um absurdo. Estão mexendo com aquilo que é de Deus. Deus não está contente, meu irmão. Deus não está satisfeito. Quando fizeram isso na Babilônia, Deus acabou com tudo. Deus acabou com tudo. E Deus vai intervir novamente. Mas o homem está indo com sua consciência e tudo está dando certo, tudo vai indo cada vez mais para o buraco, né? Indo mais cada vez para o abismo, né? Mas a Bíblia fala que aquilo que é propriedade dele, né? Ele deu condição de vida, condição de se manter, condição de viver. Porque a Bíblia fala, Paulo disse em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os seus escolhidos? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós, meu irmão. O que nós precisamos é pensar nas coisas espirituais, viver por elas, sabe? Dormir com elas e acordar com elas, onde quer que estejamos, né? Mas estejamos ligados com o próprio Deus, né? Conectado com Deus, conectado com a sua palavra, sabe? Tudo. As nossas ações repentinas que muitas vezes temos que tomar, seja por oração, seja por uma intervenção, seja por alguma coisa, quais sejam, né? Tem que ter uma manifestação espiritual, meu irmão. O que Jesus faria nesse momento?
Você está doente uma pessoa e necessita de uma oração, o que Jesus fazia? Jesus orava, então vamos orar. Jesus ungia, então vamos ungir. Jesus trazia uma palavra de vitória, chamando as coisas que não são como fosse, então vamos trazer a palavra de vitória, também chamando as coisas que não são como fosse, porque é assim que Deus age. Deus não age contrário, Deus não vê para depois falar, Ele já fala antes, né? Ele disse a Abraão, pai de muitas nações, depois trocou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, que também significa pai de muitas nações. Mas veja, Deus chama as coisas que não são como fosse, e lá na frente, quando todo mundo zombava e dizia, não é possível mais, agora nem Deus é capaz, lá vem o menino Isaac, né? Deus é Deus, meu irmão, Deus é Deus. O que nós precisamos é realmente ter Deus como nosso Pai, né? Ser realmente uma propriedade de Deus, sabe? E como propriedade de Deus, nós devemos crer que Ele cuida daquilo que é dele, né? Assim como nós cuidamos do que é nosso, Ele cuida. Ele pagou muito caro por nós, meu irmão. Ele pagou muito caro por você. A Bíblia fala que Ele deu o seu Filho para nos resgatar, para trazer de volta para Ele, a cada um de nós. Meu irmão, e junto com o Filho dele, a Bíblia fala que Ele nos deu todas as coisas. Nós precisamos acreditar. Deus é tremendo, é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele disse, olha, se teu pai e tua mãe te desamparar, eu jamais te desampararei. Estarei convosco até a consumação do século. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Que Deus tremendo, meu irmão. Para isso Ele veio habitar dentro de nós. 24 horas Ele está com você, agora Ele está com você. É isso que nos uniu. É isso que está fazendo você ouvir aí o pastor Miguel. É isso que está fazendo você ouvir e talvez dentro do seu coração você se agitar, né? Porque o Espírito Santo está testificando para o seu espírito que você é filho de Deus e que nós somos um em Cristo Jesus. Que coisa linda! Isso é maravilhoso, meu irmão. Nós somos descendentes celestiais, obra de Deus, para viver de Deus, representar Deus aqui nessa terra. Então não tenha medo. Jesus disse, não temas. A Bíblia fala que tem 366 vezes na Bíblia escrito a palavra não temas, não temas, uma para cada dia do ano. E no bissexto também está lá, 366 vezes, para que você pegue uma por dia, né? E levante de manhã e fala, eu não temo, porque se Deus é por mim, nada pode me deter, né? Se Deus é por nós, tudo posso naquele que me fortalece. Rejeito o temor, eu recebi espírito de poder, de amor e de moderação. Sabe, é isso que Deus quer para os seus filhos, que levante regozijando, alegrando, sabe? No dia que Deus preparou para ele, dia de vitória, de conquista, porque Deus é o Pai das luzes, onde não há sombra, não há variação, não há dúvida, de Deus só vem boas dádivas e dom perfeito. Que coisa linda! Ah, mas pastor, o mundo está conturbado, não interessa se o mundo está. Deus fez um dia maravilhoso, e é nesse dia maravilhoso que eu vou viver. Um dia de milagre, um dia de sobrenatural, um dia de maravilhas, um dia onde Deus peleja para mim, através de mim, onde Deus está comigo. As vitórias são nossas, meu irmão. O que nós precisamos é tomar posse, o que nós precisamos é trazer isso para dentro de nós e colocar na prática no dia a dia. Viva isso, meu irmão. Eu disse outro dia, né? É muito melhor do que fazer um tratamento intensivo, sabe? Já pegar as coisas e começar a colocar dentro, sabe? E preparando, né? E trazendo para dentro de nós. E vai trazendo, e quando chegar um momento, talvez da fé ser provada, você vai sobressair, porque Deus é verdadeiro, né? Porque a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus está com você, meu irmão, nunca se sinta sozinho, nunca. O Espírito Santo está com você, Ele é uma pessoa. A Bíblia fala que Ele tem olho e vê, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, mão e apalpa, pé e anda. Por isso que Ele, em espírito, Ele usa o nosso corpo, e a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo hoje, individualmente membros do corpo de Cristo. Veja, Deus ama a cada um de nós, né?
Deus está buscando pessoas que creiam, sabe? Marta, ela disse: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus por isso, mas não estava crendo para tirar a pedra. Que coisa, né? Que coisa. Se ele é o Filho de Deus, o enviado, né? Meu Deus, eles esperavam o Messias. Se ele é, então, meu Deus do céu. E a Bíblia fala, eles sabiam que ele iria ensinar o que teria que ser feito. Ele iria ensinar, eles sabiam. Mas veja, tira a pedra. Ah não, Senhor, cheira mal. O que é isso, meu irmão? De jeito nenhum. Vamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. O que ele falou é verdade. A Bíblia fala que por suas feridas, suas chagas, nós já estamos curados. A Bíblia fala que o pecado já foi derrotado, já foi vencido e que o pecado não tem poder sobre nós. Então nós precisamos viver isso, né? Botar isso em prática, fazer acontecer, né? Dizer não, não, ou sim, sim, e viver para Deus. E em Deus nós vamos reluzir aqui nessa terra. Deus ama você. Vamos ficar com essa palavra. Amanhã nós temos o culto presencial e também online, né? Se você não tem como ir, então você ouve. Mas participe, se encha da palavra de Deus, meu irmão. Eu lembro há muitos anos atrás que alguém disse assim: olha, a palavra de Deus tem que estar tanta dentro de nós que ela tem que sair por tudo quanto é buraco. Eu falei, meu Deus do céu. E comecei então a buscar, comecei atrás de livro, comecei atrás de tantas coisas, sabe? E graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Não esperava que ia acontecer o que aconteceu, mas graças a Deus, né? Graças a Deus. E vamos cada vez mais agora, cada vez mais, porque a graça, ela está abundando na terra, né? Ela está abundando, mas ela só pode abundar para aqueles que desejam. Aqueles que não desejam, não tem significado nenhum. Mas para nós que cremos, meu irmão, para você que deseja, para você que ama, a luz brilhará na tua vida. Assim como o sol ao meio-dia, a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais até ser dia perfeito. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus maravilhoso. Fica com essa palavra no teu coração, não temas, confia em Deus, confia na sua palavra e viva, meu irmão, e viva, porque aquele que é espírito, ele viverá. O que anda pela carne, ele morrerá. É assim que está escrito na Bíblia. Então vamos buscar o lado do Espírito, né? E vamos viver por ele. Deus nos santifica a cada dia, espírito, alma e corpo. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 7, 17, acho que você já leu a oração de Jesus. Ele disse: dei-lhes a tua palavra e nenhum se perdeu. Ele fala depois, somente aquele que tinha que se perder, que seria o próprio traidor, né? Judas Iscariote. Mas quanto aos outros, ninguém se perdeu, né? A palavra, ela é uma proteção, né? A palavra, ela é, meu Deus do céu, é o próprio Deus. Graças a Deus. Fica com essa palavra no seu coração. Amanhã nós estaremos de novo falando, orando. Deus tem uma palavra maravilhosa para amanhã. Vai acontecer milagre, vai acontecer o sobrenatural. Deus é tremendo, meu irmão. Deus é tremendo. Nós temos visto na igreja diariamente as coisas acontecendo. Pessoas chegam lá, pastor, preciso que o senhor ore por dor aqui. A gente ora, a pessoa é curada. Pastor, estou com um problema aqui. Vamos orar e está resolvido. Vocês que são da igreja, que estão aí, ó, conectados, vocês sabem que eu estou falando a verdade, né? Deus tem operado maravilhas. O que nós precisamos é continuar, dar continuidade nisso, né? Para que coisas maiores aconteçam. Porque o próprio Jesus disse, né? Se creres em mim, como diz as Escrituras, farás as obras que eu fiz e maiores ainda a farás, porque vou para o Pai e tudo quanto pedir no meu nome, isso eu vou farei. E nisso o Pai é glorificado no Filho. Já vou disse, tudo quanto pedir no meu nome, isso vou farei. Que coisa linda. Nós é que precisamos, né? Nós é que temos que ir, nós é que temos que fazer. Deus é tremendo. Fica com essa palavra no seu coração. Deus ama você e que é o melhor para a tua vida, né? Compartilhe para alguém, né? Compartilhe o nosso site, compartilhe que a pessoa possa se inscrever, estar debaixo da oração. Domingo agora nós vamos fazer a ceia também, né? A
ceia, está tudo preparado já, né? Então nós vamos fazer a ceia. Se alguém vai ficar em casa, amanhã já pode pegar algum cálice lá, levar para a tua casa, né? Para participar da ceia no domingo. Alguém que não vem estar presencial, né? Mas o bom é presencial porque vê mais coisas, participa de mais coisas, né? Deus é tremendo, meu irmão. Deus é o Senhor Jeová Rafá, o Deus da nossa saúde, né? Então nós não precisamos esquentar a cabeça com nada, não. Precisamos ficar firmes na palavra de Deus, abrigado no Senhor, né? E nenhum mal nos pegará. Veja, nós recebemos o Espírito de Deus, né? Fomos selados como propriedade exclusiva de Deus, né? E nós recebemos o penhor, ou seja, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, a vida, o Zoé, a vida, tudo quanto Deus é, tem e faz, Ele é, veja bem, o selo que nós somos a propriedade de Deus, e Ele é também o penhor, né? A segurança, a garantia, né? Da nossa vida aqui nessa terra. Pela fé nós podemos viver. O justo viverá pela fé. Deus ama você. Domingo a ceia, vamos lá estar reunidos e maravilhas vai acontecer nesse domingo, né? E o início também da campanha do 12 dias, né? Então faça a sua carta, né? Eu digo sempre, faça a sua carta, que depois, no final do culto, eu pego a sua carta, não vou ler ela, não se incomode, não tenha vergonha de nada, escreva como você sabe escrever, Deus ele vai ler, Deus lê. O rei, ele foi diante de Deus com a carta, quando Senaqueribe ameaçava o povo de Deus, e falou para Deus ler, e Deus leu a carta. A Bíblia fala, tem boca e fala, tem olho e vê, tem ouvido e ouve. Deus leu a carta, e depois disse para o rei, olha rei, não vai entrar uma flecha sequer em Jerusalém, não vai entrar, fica tranquilo, né? E foi assim como Deus tinha falado. Mas veja, então eu vou pegar suas cartas, vou trazer para minha casa e vou estar orando todo dia por vocês, né? Bom é se você fazer duas cartas, uma fica com você para que você ore e outra vem comigo para que eu ore. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 18, versículo, Mateus 18, 18, onde está escrito, né? O que duas pessoas ligarem aqui na terra estará ligado no céu. O que duas pessoas desligarem aqui na terra estará desligado no céu. Então você ora na tua casa e eu oro na minha. E vai acontecer. E você vai pontuando, né? Pontuando. Já recebi a bênção e vai dando testemunha. Porque Deus é um Deus de milagre. Graças a Deus por isso. Cada domingo, 12 domingos nós vamos fazer. 12 domingo, 12 cartas, amém? 12 cartas, para que o pastor Miguel possa orar o ano todinho por você. Eu tenho a carta de 2020, está toda aqui, estou orando, essa madrugada eu orava, mas veja, agora quando iniciar o próximo ano, eu pego essas cartas e eu coloco fogo nelas, né? Agradeço a Deus e coloco fogo nelas. Tem muitas pessoas que já nem se lembram mais do que escreveu, mas está lá, está debaixo da oração, milagres estão acontecendo, porque Deus lembra de tudo, meu irmão. Deus é maravilhoso, Ele ouve as orações. Fica com Deus, eu amo você. Um abraço da Rosalie, um abraço da Fernanda, né? Um abraço do Danilo, um abraço do menino Isaac, né? Graças a Deus por ele. E o meu abraço, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa amamos vocês, né? Eu e minha casa somos um em espírito com vocês, amém? Fica com Deus, em nome de Jesus, amém.